Uma boa tarde a todos, que Jesus possa nos abençoar nessa tarde, uma tarde de Páscoa, né? Domingo. Aliás, me perguntaram se eu faria uma palestra sobre a Páscoa e eu tinha até esquecido. A gente está vivenciando essa situação aí e até que se perde, né? Com antecipação de feriados e tudo. Nem me liguei que seria domingo de Páscoa. E eu tinha preparado outra palestra. Eu quero aproveitar, antes de nós fazermos a abertura para a nossa palestra de hoje, para esclarecer que já tem pessoas perguntando se nós vamos retomar a partir da semana que vem, mesmo que provisoriamente somente às quintas e sextas, mas eu gostaria de dizer que ainda não. Deixar claro que nós dependemos muito do governo estadual, porque inclusive a notícia que eu vi hoje é de que está aumentando o número de mortes, né? Nós tivemos um ano aí para aprender com esse vírus e parece que ele ainda está ensinando coisas, né? Ou não aprendemos as lições que eram necessárias. Então nós temos que ter muita paciência, muita perseverança, muita fé, muita paz, inclusive, no coração, e inclusive saber com o que se ocupar, que é o que a gente vai falar hoje aqui, com o que você se ocupa. Então, só para deixar claro que nós não vamos retomar ainda, só retomaremos, mesmo que provisoriamente, de quintas e sextas, como a gente vinha fazendo, apenas quando o governo estadual liberar, tá bom? Enquanto isso, não. Tá? Então eu convido aqueles que estiverem nas suas casas, convido a Milena, que está aqui do meu lado, para serenar os ânimos, fechar os olhos, mentalizar Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão maior, e agradecer a Jesus pela oportunidade que temos, que mesmo à distância estamos juntos. Mesmo através dessa tecnologia, que tanto vem nos abençoar, a gente possa conversar, trocar ideias, e mesmo buscando até novos entendimentos. Enfim, que Jesus possa nos abençoar, que a nossa tarde seja a melhor possível, dentro dessa circunstância que nós estamos vivenciando. Que assim seja. Vamos dar início à nossa palestra. Vamos lá. Com o que você se ocupa? Está aí uma figura interessante, né? Eu trouxe ela aí de propósito, porque às vezes eu mesmo me vejo aí nessa situação, né? Com várias coisas ao mesmo tempo. E inclusive, eu vou confessar, às vezes não fazendo direito às coisas, né? Quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você tem uma tendência a se dedicar mais a algumas ou outras, né? E acaba talvez não dando a devida atenção para aquelas que são importantes naquele momento. Por isso que eu trouxe esse tema aqui. Inclusive porque estamos vivenciando essa situação, né? Mais de um ano já de pandemia, onde nós tivemos que reaprender algumas coisas, né? Tivemos que nos readaptar, tivemos que nos realocar até em tarefas que antes nós não estávamos habituados, como coisas no lar, os filhos em casa e por aí afora. Então é importante a gente pensar um pouquinho nessa questão, nesse período aqui, com que nós estamos nos ocupando. E eu vou começar com uma frase para provocar o nosso debate aqui hoje. Olha, somos inundados de informação e famintos de sabedoria. É de Zygmunt Bauman essa frase. Ele já desencarnou, tal, Zygmunt Bauman, acho que foi o ano retrasado.
Porém, essa frase ele cunhou na atualidade, ela não é uma frase antiga. E ela é uma frase, né, em que ele procura trazer aqui que nós temos muita informação à nossa disposição na atualidade, porém, nós somos sedentos de sabedoria, porque a gente é bombardeado com informações de tudo quanto é lado, mas tem dificuldades de saber filtrar aquilo que é de fato bom ou não. E sem perceber, às vezes a gente está sendo dirigido, né? Por isso que a pergunta é, com que você se ocupa? Aí, ó. Esse é diria que o mal e o bem da atualidade, né? O celular, muita gente agora ocupada com o celular, gente inclusive fazendo besteira, né? Dirigindo, mandando mensagem, atendendo o celular e coisa que o valha. E o celular invadiu as nossas vidas de uma forma que a gente talvez não saiba mais viver sem. Outros é essa questão aqui, ó, também dos tablets, notebooks. Então a gente vem numa modernidade, nesta modernidade que aí está, nos ocupando de coisas que até então a gente não tinha. Eu estou falando por mim, inclusive, né? Que eu vivenciei este passado, que a gente não tinha essas ferramentas, e estou vivenciando agora. Eu mesmo me pego hoje deixando de ler, coisas que eu fazia bastante, né? Já não leio mais, eu me perco aí, não é bem perder, mas eu me vejo fazendo coisas, né, que usando a tecnologia. Você vai falar assim, você pode ler usando a tecnologia, mas eu acho que não é a mesma coisa. Você lê um livro digital, tem uma diferença, né, de você ter o livro em mãos, né, de você folhear, de você guardar, de você marcar. Você também pode fazer isso no digital, mas não é a mesma coisa, né? E a gente está se ocupando aí com muitas coisas desta modernidade, e às vezes a gente se esquece de coisas básicas. Ou seja, nós estamos com a nossa mente aí muito envolvidas por demais com essa tecnologia, esquecendo de coisas que poderiam ser úteis, né? E aí vem essa questão, que eu trouxe essa imagem aqui, com esta pergunta: mente ociosa é mesmo oficina do mal? Isso é uma frase antiga, né? É uma frase, aliás, era um dito popular, né? Que mente ociosa é oficina do diabo. Dando a entender que a pessoa que não tem uma ocupação, ou que ela não esteja de alguma forma vivenciando coisas, né? Ela tem tempo para ficar pensando besteira. Porém, eu acho que hoje, na atualidade, seria importante a gente dar uma parada, sabe? Parar um pouquinho, deixar a mente um pouco ociosa em relação às coisas que nos prendem, para talvez reaprender coisas, ou então talvez repensar coisas, fazer com que o nosso pensamento prevaleça sobre aquilo que essa carga que nós estamos recebendo de informação, e que, segundo o Zygmunt Bauman, né, nós não sabemos escolher, porque nós somos inundados de informação, mas acabamos ficando sedentos de sabedoria. Talvez deixar a mente livre seria interessante. Aliás, os orientais têm essas técnicas maravilhosas, né, da meditação, onde eles conseguem deixar a mente livre para poder estar um pouco mais consigo. Nós aqui temos uma certa dificuldade, principalmente em relação a essa questão da tecnologia, né? E aí eu trouxe mais uma frase aqui. Nós vamos ter bastante frases nessa palestra, tá bom, gente? Olha, a arte de ser sábio é a capacidade de saber o que ignorar. Essa é do William James, ele já é um pouco mais antigo, tá? 1860, por aí, 61. Então, olha o que o William James já falava lá atrás. É mais ou menos parecido com o Zygmunt Bauman falou agora. A arte de ser sábio é a capacidade de saber o que ignorar. Vocês veem que tem uma correlação uma frase com a outra, né?
E o William James cunhou essa frase numa época que não tinha tecnologia, que não tinha esse envolvimento todo das pessoas. Porém, ele já percebeu naquela época que é importante você saber ignorar determinadas coisas para ser sábio de fato. Porque sem ter isso em mente, a gente acaba se envolvendo de tal forma nas coisas e a gente acaba sendo dirigido ao invés de nos dirigir. Por isso que é importante saber o que ignorar. Principalmente nesses períodos que a gente vivencia aí, de polarizações políticas e situações tais, né? Em que você meio que é obrigado a escolher um lado, como se tivesse obrigação, na verdade, né? Como se você não conseguisse pensar de um jeito ou de outro. Então, saber o que ignorar é saber ser sábio. Isso nos remete a essa situação aqui, ó, que em contraponto àquilo da mente vazia, nós estamos com a nossa mente muito ocupada. Porém, ela está em turbilhão. A nossa mente, ela não está focada, a gente não consegue, como eu mesmo coloquei aqui, a gente está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que você não consegue se focar e não consegue fazer as coisas de forma adequada, né? E nós estamos recebendo essa carga e a nossa mente está fervilhando. Você não sabe quem confiar. Tem gente que nega o vírus, tem gente que fala do vírus, tem gente que fala de um remédio, tem gente que não fala, tem gente que fala da vacina, tem gente que é contra. Estou falando só dessa questão do vírus, mas e outras coisas mais? Né? Coisas que a gente recebe via internet, por aí afora, né? Via WhatsApp, via Facebook, redes sociais. Nossa mente está em turbilhão. Então a gente não está sabendo o que ignorar. E isso não está permitindo que a gente seja sábio, porque a gente acaba se envolvendo e, consequentemente, acaba adoecendo por causa disso. E eu queria trazer, então, agora uma questão que é essas obsessões digitais. E eu faço uma pergunta aqui: será que nós somos conduzidos? Na época que o Kardec descreveu as obsessões, né, os quadros obsessivos, jamais ele poderia imaginar que a gente poderia ser obsediado digitalmente. Mas nós estamos sendo. Essas cargas todas que nós recebemos, esses algoritmos, né, que trabalham por trás dessas ferramentas para nos agradar, para trazer aquilo que a gente gosta, ou que a gente leu, ou que a gente se interessou, a gente é bombardeado e a gente não percebe que está sendo induzido. Isso é uma espécie de obsessão. Então nós precisamos tomar cuidado com isso e entender esses mecanismos, né, desses algoritmos que trabalham para te deixar prazeroso, para que você se sinta bem em fazer aquelas coisas, em estar participando daquelas redes e por aí afora. Porque eles vão trazer só para nós os assuntos do nosso interesse. E aí isso vai te deixar ignorante sobre outras coisas. Porque você passa a achar que você tem a sabedoria, né? Mas você não está sabendo ignorar, segundo William James, então você ainda não é sábio. Então cuidado com essas questões da obsessão digital. Por quê? Olha essa foto, né? A gente acaba vivenciando aí a síndrome de avestruz, né? A gente voluntariamente passa a ignorar determinadas coisas e a aceitar só aquelas que nos agradam ou que nos são induzidas, né? Pelas redes sociais principalmente. E pelos grupos que a gente acaba escolhendo, né? Porque quer queira, quer não queira, você acaba se afastando de determinados grupos que tem coisas que não te agradam, e aí você fica só naqueles que trazem coisas que te agradam. Consequentemente, você está vivenciando aí a síndrome do avestruz. Qualquer dia a gente vai falar um pouco mais sobre essa síndrome, né? Mas é uma forma de você ignorar a realidade e de se deixar levar pelas coisas que você acha que são importantes, mas que talvez você não perceba, né, que pessoas estão achando por você.
certo? Essa outra frase aqui, olha, do Gandhi. Um ser humano é o produto de seus pensamentos. O que ele pensa, ele se torna. Então agora a gente vai começar a entender por que eu estou falando essas coisas todas, porque é importante você ser dono das suas escolhas. Ser sábio, né? Para saber o que ignorar, por exemplo. Tá certo? Porque o ser humano é um produto do que pensa, dos seus pensamentos. E o que ele pensa, ele acaba se tornando. Isso nos remete a isso aqui, olha, a importância do pensamento. Na doutrina espírita, nós temos o pensamento como uma base. Se você pega os livros da doutrina, você tem mais de 500 menções da palavra pensamento. Só estou falando dos 5 principais livros, tá? Mais de 500 menções. E o pensamento, na verdade, é a chave de comunicação do espírito. Não só de comunicação, mas de locomoção, de construções, inclusive, no campo fluídico, né? No mundo espiritual. E o pensamento, então, é uma ferramenta de extrema importância. Se eu não sei como usá-lo, eu acabo sendo escravo dele. E se pessoas sabem que eu não sei usá-lo, elas me escravizam. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o pensamento é poderosíssimo. Para isso, eu vou falar de uma cena do cotidiano aqui, para que vocês pensem, da importância que tem o pensamento, tá? Vocês estão vendo 2 rapazes conversando aqui, ó, eles são irmãos. Só que esta cena, ela se dá da seguinte forma: um deles acordou de manhã e enquanto estava se arrumando, ficou pensando no irmão. Puxa, como é que será que está meu irmão? Como é que será que está meu irmão? Faz tempo que eu não falo com ele, faz isso, faz aquilo. Daqui um pouco toca o telefone. E adivinha quem está na outra linha? Aquele irmão. Então, o pensamento trafega, o pensamento ele atinge o outro, você recebe do outro também, você capta as coisas através do pensamento. Esta cena que eu citei aqui rapidamente deve ter acontecido com vocês já. Vocês estarem pensando numa pessoa, daqui a pouco essa pessoa liga, ou daqui a pouco essa pessoa aparece na tua casa. É assim? Isso é para mostrar a força que tem o pensamento, e nós temos que tomar cuidado com ele, com o que a gente está se ocupando mentalmente. Porque eu posso construir coisas positivas à minha volta ou não. Eu posso adoecer, como eu já falei aqui na palestra, mas eu posso adoecer dependendo daquilo que eu cultivo, daquilo que eu mantenho no meu campo mental. Tá certo? Mais uma frase aqui, ó. Um fluxo constante de pensamentos alheios pode parar ou amortecer o seu próprio pensamento e sua iniciativa. Essa é de outro filósofo, né, o Arthur Schopenhauer. E olha o que ele está falando aqui, hein? E ele não é espírita, tá? Até onde eu sei. Um fluxo constante de pensamentos alheios, pensamentos de fora de você, pode parar ou amortecer o seu próprio pensamento e também a sua iniciativa. Isso é para pensar, tá, gente? É de extrema importância, porque a gente estava falando aqui da importância do pensamento, e essa frase do Arthur Schopenhauer é para mexer com a gente, porque eu posso estar sendo influenciado sem eu perceber. Aliás, os espíritos falam isso de forma diferente do Arthur Schopenhauer, aqui na questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos? A resposta é: mais do que vós supondes, na maioria das vezes. Nós os dirigimos e vós nem o percebeis. Então os espíritos já disseram para Kardec lá atrás isso, que os pensamentos, eles podem sim, sabe, né, nos conduzir, por exemplo, sem que a gente perceba. E o Arthur Schopenhauer está falando aqui que pode parar ou amortecer o seu próprio pensamento, e inclusive a sua iniciativa. Então você, sem perceber, você é conduzido. E as redes sociais estão aí para nos conduzir sem que a gente perceba. Ou, né, essas disputas de polarizações.
você acaba entrando em uma delas, porque você tem que escolher, e sem você perceber, você está sendo conduzido, e a sua iniciativa sendo tolhida. Você acha que você é dono de si, você acha que você tem um livre-arbítrio, só que você está limitado, as suas escolhas estão limitadas àquilo que estão fazendo você perceber. Então, eu coloquei essa foto aqui para a gente entender isso, o quanto que a influência externa influencia nos nossos pensamentos. Talvez eu tenha exagerado nessa questão da gente ser conduzido como marionetes, mas é para pensar. Quantas das tuas atitudes você toma por escolha própria ou quantas você toma devido às circunstâncias, porque te forçaram, porque as situações e por aí afora? O quanto de fato você é dono de si, né, diante dessas coisas que a gente já falou até agora, tá? Olha outra frase. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Essa já é de Buda. Então, olha que interessante, né? É outra forma de abordagem, mas que tem tudo a ver com o que a gente vem falando, só que complementando agora. A lei da mente é implacável, o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. De novo, de extrema importância a gente entender que os nossos pensamentos, além, né, de atrair as situações à nossa volta, vão criar no campo fluídico à nossa volta. No mundo dos espíritos, o pensamento é tudo, porque lá há as criações mentais. Só que no nosso mundo, o mundo dos homens, né, dos seres encarnados, também é importante, porque nós criamos as circunstâncias à nossa volta com base naquilo que a gente pensa, ou se nós aceitamos as induções, como a gente já falou antes aqui. Então olha só, o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai. Como é que você vai atrair coisas boas se você se sente mal com você mesmo e pensa coisas negativas? E o que você acredita torna-se realidade. Então é de extrema importância nós pensarmos nas construções mentais. Com base nisso que a gente já tem de informação, que os espíritos disseram para Kardec na questão 459, e mais isso que esses filósofos e esses grandes pensadores vêm falando, o que nós estamos construindo mentalmente, o que nós estamos fazendo de nós mesmos, e consequentemente, né, do meu campo mental, da minha psicosfera e de tudo que me circunda, das coisas que acontecem ao meu derredor. Porque segundo o Buda, né, aquilo que você acredita vai acabar acontecendo, certo? Isso nos leva a uma seguinte questão. Lembra-se é o Descartes, né? Penso, logo existo. Quando você entende a doutrina, quando você começa a pensar sobre essas questões todas que a gente trouxe aqui, você amplia esse penso, logo existo, para o penso, logo crio. Então, com base nos ensinamentos espíritas, a gente tem que entender isso. O pensamento cria. E o nível de pensamento, aquilo que eu estou, né, me ocupando mentalmente, vai criar as coisas à minha volta. Eu posso criar saúde, como eu posso criar doença, eu posso criar alegria, tristeza, mágoa, rancor, bem-estar, jovialidade. São os outros que comandam isso ou sou eu? Penso, logo crio. Em complemento ao penso, logo existo. Você existe porque pensa, só que você cria também porque você pensa. E aí eu vou trazer mais uma frase. Aquele que aprende, mas não pensa, está perdido. Aquele que pensa, mas não aprende, está em grande perigo. Olha que interessante, hein? Aquele que aprende, mas não pensa, está perdido.
Aquele que pensa, mas não aprende, está em grande perigo. É mais uma frase aqui, né, de um grande pensador, dessa vez o Confúcio, para a gente pensar. E ela vai nos remeter a isso aqui, ó, a questão da biologia da crença. E agora eu vou trazer uma parte científica aqui, disso que a gente vem falando. É do livro, tá vendo? A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Vamos ver o que ele fala. O Bruce Lipton, ele é um biólogo celular americano e em 2006 causou uma pequena revolução no mundo científico após o lançamento do seu livro A Biologia da Crença, que foi declarado mais tarde como um dos melhores livros científicos que aborda os conceitos da ciência e espírito. Então, o Bruce Lipton está unindo aí a ciência e a questão espiritual. Tá? Pois bem, nos fizeram crer que o corpo é uma máquina bioquímica controlada por genes sobre os quais não se pode exercer qualquer autoridade. Isso implica que somos vítimas de uma situação. Nós não escolhemos esses genes, nós os recebemos do nascimento e eles é que programam o que vai acontecer conosco. Então isso aqui é o que se acredita na ciência, né? Ou na medicina tradicional. Você não tem controle, você não tem, os seus pensamentos não influenciam nos seus genes, ou, né, no seu DNA. É isso que ele está falando aqui no início, tá bom? Quando você acredita que os genes controlam sua vida, você tem uma desculpa para se considerar uma vítima. Existem doenças que de fato são causadas por uma gene, mas essas doenças equivalem a menos de 2% do desconforto sofrido pela população mundial. Então, olha o que ele está falando aqui. Quando você acredita que é a gene que te controla, você tem até uma desculpa para se tornar uma vítima. Ah, eu sou doente, eu sou sofredor, isso porque, sabe, eu nasci assim, eu tenho esse problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porém, ele está dizendo aqui que as doenças que existem de fato, com base na genética, representam 2%, né, do desconforto sofrido pela população mundial. 2% apenas. Então significa que 98% não é da genética, é outra coisa. Se você olhar dentro do átomo, existem elétrons, prótons, nêutrons. E o que tem dentro deles? Energia. A ciência mais recente indica que o corpo responde à física quântica, não à física newtoniana. A mente é energia. Quando você pensa, você transmite energia e os pensamentos são mais poderosos que a química. Então, olha de novo, parece os filósofos lá falando, ou os pensadores, né, da importância do pensamento. Quando você pensa, você transmite energia e os pensamentos são mais poderosos que a química, porque eles interferem na química. Então agora nós temos um cientista falando, um cientista premiado, sobre essa questão, né, da importância do controle do pensamento, daquilo com que você se ocupa. A maioria das pessoas vem a este mundo com genes que lhe permitem viver uma vida feliz e saudável. Porém, vivem com medo constante, aguardando um dia que seus genes vão agir contra elas e adoecem mortalmente. Câncer é um bom exemplo disso. Então essa frase final dele aqui, é justamente para falar sobre isso, que você tem toda uma condição de ser feliz e saudável. Porém, você vive com um medo tão grande das coisas, da situação, você não confia, você não acredita, você não tem, né, motivos talvez para acreditar, porque você está sendo bombardeado com coisas negativas, que você acaba acreditando e você mesmo luta contra você. Você está se bombardeando e você está se fazendo adoecer por conta dos seus pensamentos, daquilo com que você se ocupa mentalmente e da forma como você se vê. A outra do William James. A maior descoberta da minha geração foi a de que o ser humano pode mudar sua vida alterando a sua mente.
Olha que interessante. E a geração do William James é de lá do século XIX, tá? 1860 por aí. Olha o que ele fala: a maior descoberta da minha geração, daquela geração lá atrás, foi a de que o ser humano pode mudar a sua vida alterando sua mente. Eu pergunto uma coisa para vocês, né? Vocês não precisam me responder, que talvez vocês não vão ter condições, mas pensem nisso. Vocês estão ocupados com as redes sociais, com isso, com aquilo, recebendo este tipo de mensagem aqui, ó, que a maior descoberta da geração do século XIX foi que você pode mudar a sua vida alterando sua mente? Ou você está sendo bombardeado com coisas que fazem você não pensar? Só seguir e replicar, né? Porque nós viramos campeões de replicar coisas sem pensar nelas, né? Na ânsia de ser o primeiro a replicar, né? Tem uma frase que diz isso, é que eu esqueci agora, né? Aquela ânsia de ser aquele que vai ser o primeiro. A gente acaba replicando sem pensar. E aí eu pergunto, sinceramente, vocês têm recebido coisas desse tipo nas suas redes sociais? Eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Eu acho que não. Então talvez esteja na hora da gente saber mudar, né, a nossa vida, alterando a nossa mente, como propõe o William James aqui. Porque nós temos a responsabilidade com a nossa casa mental. Você pode dizer que você está vivendo as situações por causa das pessoas, mas das decisões quem toma ainda é você, não são os outros. Você vai falar assim: puxa, mas você está sendo incoerente, porque você acabou de falar que a gente é bombardeado com pensamentos, os espíritos já disseram que eles nos dirigem. Ué, mas você é dono, você decide, porque os espíritos também dizem isso, que você tem condições para isso. Aliás, esse é o grande objetivo, né? Que você tenha os seus aprendizados. Então nós temos que ter responsabilidade com a nossa casa mental, e nós somos os responsáveis para mudar a nossa vida e deixar de viver nas mesmices de sempre, nas crenças prontas que estão nos trazendo. Eu sei que é difícil isso que eu estou falando, tá? Porque às vezes eu me pego fazendo isso também, mas eu dou as paradas, né? Como eu falei para vocês, eu paro, desligo o celular, saio do computador, fico ali pensando um pouco. Minha esposa fica preocupada, acha que eu estou doente. Aí eu falo para ela que eu estou na caverna. Não mexe que eu estou na caverna, estou pensando. Porque nós somos responsáveis com a nossa casa mental. E nesse sentido, eu quero que vocês imaginem o seguinte: as consequências, lembrando que tudo isso que a gente está falando, as consequências de pensamentos como estes aqui, ó. Não posso mudar, Deus quis assim. Vocês já devem ter ouvido, ou vocês mesmos já devem ter pensado coisas desse tipo. Não posso mudar, Deus quis assim. Tudo que faço dá errado, deve ser meu karma. E olha, se você é espírita e usa essa frase final, deve ser meu karma, te aconselho a estudar, a conhecer a doutrina mesmo. Porque não existe karma na doutrina espírita. Karma no aspecto, né, de que você não pode mudar as coisas. Porque o karma significa isso, algo que você tem que enfrentar porque você não consegue mudar. E aí tem pessoas que preferem deixar, né, sem lutar. O que existe é lei de causa e efeito. E se você não controla os seus pensamentos, se você é induzido pelas pessoas, também vai ter um efeito. O efeito é você acabar se desequilibrando. Então essa questão, tudo que faço dá errado deve ser meu karma, ela tem que ser, essa frase ela não pode ser usada por você nunca. Ou se você a usa, mude, com base nisso que a gente vem falando até agora. Tenho que sofrer muito para resgatar meus pecados. E o espírita também adora isso. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, a gente veio para pagar, a gente veio para quitar dívidas.
Esquece que na verdade a gente veio para aprender coisas, para se desenvolver, para se melhorar. Essas duas frases aqui, gente, elas tornam o espírita preguiçoso, tornam o espírita escravo de crenças paralisantes, de crenças que não vão ajudá-lo no seu desenvolvimento, que vão torná-lo uma pessoa amarga, um espírita triste, ao invés de ser feliz, porque tem diante de si tanta coisa boa para acontecer, tanta coisa que ele pode aprender. Basta mudar o pensamento. Nasci nesse mundo porque sou devedor, afinal é um planeta de prova. Bom, eu já tinha adiantado essa, né? A espírita adora isso. Planeta de provas e expiações, estou aqui para sofrer, para resgatar, eu quero quitar logo meus débitos para poder... Enquanto você continuar pensando assim, você vai continuar por aqui. E mais, vai desencarnar e vai ficar preso à crosta terrestre. Não vai conseguir se distanciar, porque o teu perispírito está todo denso, né? Está carregado com as suas construções mentais, com as suas crenças que te paralisam, que te tornam ser infeliz. Então, a responsabilidade com a casa mental é de cada um de nós. Não adianta querer jogar a culpa em cima dos outros. Tá bom? Perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Olha outra aqui. Só que essa é do Carlos Drummond de Andrade. Perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Às vezes tem coisas, né? Eu fiz um desafio aqui para vocês, né? Tem mensagens maravilhosas circulando, a gente não presta muita atenção, porque a gente quer saber do bafão, a gente quer saber da coisa apimentada, da desgraça, do que está acontecendo, a gente quer ser o campeão de replicar essas coisas. E nós estamos perdendo tempo e sendo privados de descobrir coisas interessantes para nós, como espíritos. E agora eu vou concluir então a nossa palestra. É a falta de compreensão e da aceitação das questões espirituais, do entendimento que somos espíritos, que nos faz vivenciar situações estressantes e sofrimentos desnecessários. Então nós temos que compreender e aceitar que somos espíritos e tem essas questões espirituais que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Se a gente não acreditar nisso, a gente vai viver situações estressantes e sofrimentos desnecessários, porque a gente deixa de confiar. Somos espíritos eternos e esta é uma realidade que, ao ser bem compreendida, nos fará entender que somente a nós mesmos cabe a responsabilidade do nosso destino. Somos, então, os artífices de nós mesmos. Nós estamos construindo, né? Penso, logo crio, né? Construções mentais, nós podemos influenciar os nossos genes. Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje. A força que tem o pensamento. E nós estamos construindo. Não são os outros. Cada pensamento, cada atitude e cada dia em nossa vida é uma oportunidade de mudar velhos hábitos, conceitos errados, convicções e preconceitos paralisantes. Cada pensamento, cada atitude, cada dia em nossa vida é uma oportunidade de mudar velhos hábitos, conceitos errados, convicções e preconceitos paralisantes. Então, depende inteiramente de nós mesmos que esta nossa encarnação seja frutífera em novos aprendizados transformadores. Não acredite que você veio aqui para pagar, para quitar. Não, você veio para se reconstruir, para se desenvolver, para ser uma pessoa melhor, um espírito diferenciado. E as lições estão à sua volta, só que você tem que prestar atenção nelas. Você não pode ficar distraído com as coisas. Você tem que saber pensar o que é importante para você como espírito. Dosar as coisas da matéria em relação às coisas espirituais. Esse é o grande aprendizado espírita.
Então eu vou ler de novo. Depende inteiramente de nós mesmos que esta nossa encarnação seja frutífera em novos aprendizados transformadores. E o devido estudo e a real compreensão da doutrina espírita podem nos ajudar. O convite que eu faço a vocês é que leiam mais Kardec. Se aprofundem no estudo do Livro dos Espíritos. Se aprofundem também no estudo do Livro dos Médiuns. E até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo. Céu, Inferno, a Gênese. O que vocês vão tirar de lições ali, impressionante. Assim sendo, vamos nos reforçar para nos ocuparmos com o que realmente importa, fazendo com que os nossos mínimos pensamentos e ações diárias haja novos aprendizados positivos que beneficiarão não só esta, como nossas possíveis outras futuras encarnações. Vou ler de novo para encerrar. Assim sendo, vamos nos esforçar para nos ocuparmos com o que realmente importa, fazendo com que os nossos mínimos pensamentos e ações diárias haja novos aprendizados positivos que beneficiarão não só esta, como nossas possíveis outras futuras encarnações. E eu encerro com mais uma frase de Schopenhauer. As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa inteligente tenta usar o tempo. As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa inteligente tenta usar o seu tempo. Arthur Schopenhauer. Então eu queria dizer o seguinte: mas puxa, tem alguma coisa errada eu, por exemplo, perder meu tempo ali assistindo alguma série na Netflix? Não, porque eu também faço isso. Só que você tem que saber dosar. O que não pode é você só viver disso. Tem problema eu ficar curtindo coisas no Facebook ou então vendo coisas no WhatsApp? Também não. Desde que você saiba dosar. E desde que principalmente você saiba que você é dono das suas atitudes e não os outros. Que as decisões que você toma são suas. E não baseado em modismos, não baseado naquilo que os outros querem que você faça. Porque o responsável por si é você. Você é o responsável por suas construções mentais. Tá bom? Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.